Olá, no estúdio de inverno, na edição de hoje, nós estamos recebendo a professora Maria Lúcia Gonçalves Mariotti. A professora Maria Lúcia tem uma propriedade no Rio Bonito, o Rio Bonito Hospedaria Rural. É uma casa que ela aluga para grupos e vem falar um pouco para a gente sobre Lauro Miller e essa ligação com o turismo. Obrigado pela sua vinda ao estúdio de inverno, Eu que professora. agradeço. Conta para a gente sobre a sua trajetória, professora do ensino fundamental. Sim, na verdade eu comecei a minha carreira de professora bem novinha, no interior daqui de Lauro Miller. Trabalhei 7 anos numa escola do interior com ensino fundamental nas séries multisseriadas, que eram 2 turmas na mesma sala, né? E na minha turma era terceiro e quarto ano. E a minha tia, a Bernadette Gonçalves Ribeiro, ela trabalhava nessa escola, que era da rede municipal. Aí ela passou no concurso do estado e me indicou para ficar no lugar dela como professora. E eu dizia para ela, tia Dete, eu não vou dar aula porque eu não sei. Porque eu não sabia dar aula mesmo, eu fazia enfermagem, na verdade, em 1981. Aí ela insistiu, eu falava, não, eu não vou, eu não sei. Ela disse, não, tu vai porque tu vai aprender. Daí eu disse, tá bom, então eu vou. Eu fui, assim, foi uma história que marca bastante, mas eu sou muito grata hoje a ela por ter insistido, porque eu fui, me esforcei, aprendi, fui muito feliz na minha carreira de professora, né? Sempre, assim, procurei fazer o meu melhor possível dentro dessa área da educação, que é uma área muito boa para a gente trabalhar, muito importante, né? E depois eu vim para trabalhar no centro de Lauro Miller, daí comecei a trabalhar com educação infantil. Então, eu trabalhei 34 anos como professora, me aposentei em 2015, e daí me aposentei. Depois de me aposentar, eu fui dar catequese na Igreja Católica. Não conseguiu ficar longe das crianças. Não, eu não consigo até hoje ficar longe. Então, já vão fazer 10 anos que eu sou catequista e sou muito feliz ali também, faz bem para mim. E em 2020, nós começamos a hospedar. Na verdade, nós começamos a hospedar antes, porque em Lauro Miller tem uns eventos de esporte. Começou aqui com o desafio da Serra de Bike. Em 2014, eu recebi na minha casa uns 10 ciclistas que vieram de vários lugares do Brasil, do Rio de Janeiro, de Pernambuco, da Paraíba. Meu filho pedalava e daí ele tinha contato com esse pessoal pela internet, né? E Lauro Miller não tinha hospedagem. Pousada não tinha quase nada de pousada nessa época. Então o pessoal vinha, ou eles ficavam acampados nas escolas, ou se hospedavam nas casas das pessoas, né? E daí eu comecei a hospedar e foi muito bom, assim, porque eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de receber as pessoas e conversar, conhecer gente nova. E daí comecei a hospedar todo ano, acho que uns 5 anos consecutivos a gente ficou hospedando ali em casa. Aí tinha um pessoal que vinha e dizia assim, ai, chamava Dona Lúcia, ai, Dona Lúcia, a senhora devia abrir uma pousada? A senhora recebe a gente tão bem, a senhora tem todo o perfil para abrir uma pousada. Mas eu não estava assim com tanta convicção que seria, né? Aí deu certo que nós compramos um terreno lá no Rio Bonito Alto, que é uma localidade da comunidade do Palermo. E construímos uma casa pra gente, de sítio, assim, né? Aí em 2019, bem no meio da pandemia, quando começou, o secretário de turismo da época, era bem conhecido da gente, e ele disse, não, vocês têm que abrir uma pousada. Daí eu assim, Luciano, acho que a gente não está preparado para isso ainda. Ele assim, tu está preparado? Com certeza e vai dar certo. Aí a gente começou a se preparar e em 2020 nós começamos, dia 1º de maio de 2020, no Dia do Trabalho. Nós começamos e abrimos a pousada. Um momento difícil, desafiador com a pandemia. Sim, mas a gente colocou no Airbnb e fizemos 7 reservas assim em seguida. Foram as primeiras, né? E dali para frente a gente hospeda sempre. Agora, pouco pelo Airbnb, a gente hospeda mais por Instagram e WhatsApp,
Porque o pessoal que vem, geralmente eles retornam, daí eles já conversam com a gente pelo WhatsApp, né? E tá sendo uma experiência, assim, fantástica, né? Bem boa mesmo. A senhora oferece uma casa, a senhora aluga uma casa. Eu alugo uma casa, né? Toda uma estrutura. A casa tem tudo que o hóspede precisa para passar um final de semana bem agradável. Geralmente a gente aluga finais de semana e acomoda até 12 pessoas. A gente deixa a casa toda equipada com os eletrodomésticos, com roupas de cama, tudo que o hóspede precisa. E também a gente tem uma estrutura externa bem interessante, assim. A gente tem piscina, tem cancha de bocha, tem campo para vôlei e futebol, tem playground para as crianças, tem slackline, tem balanço do infinito, tem uma área de grama bem grande, tem pomar, tem horta. Então as pessoas chegam ali para viver uma experiência diferente, assim, né? Principalmente quem mora nos centros das cidades, em apartamento. As crianças amam vir para ali. Tem umas que não querem nem, na hora de ir embora, até choram, né? Aí a gente tem açude, tem lago de peixe colorido, bangalô, deck, pergolado. Não é a casa que a senhora mora, é uma Não, casa é uma casa especialmente para especial locação. para locação, é. Eu moro no centro e eu tenho uma casinha menor que quando eu quero ficar, eu fico lá. Daí uma casinha bem pequena, bem rústica, mas é bem engraçadinha também. E a gente tem turismo de aventura lá, porque a gente tem trilha, tem rio das É o pessoas Rio irem Bonito, lá. que é o rio que vai dar origem ao Rio Tubarão, mas um pouco abaixo. Isso aí, é o Rio Bonito. O nome do rio é Rio Bonito e a gente fica no Costão da Serra, por isso o nome da hospedagem ser Costão Rio Bonito, hospedagem rural. Costão do entorno, Rio Bonito do nome do rio e rural, hospedagem rural, porque a gente fica na zona rural, né? Então, isso que deu origem ao nome do nosso empreendimento. Nós trabalhamos lá também com. A senhora falou em trilhas. Temos uma trilha dentro da propriedade, não é uma trilha grande, mas é uma trilha bonita para a gente admirar, para a gente contemplar. A gente Quando trabalha. a senhora fala em não é uma trilha grande, quanto tempo de caminhada? A caminhada para a gente fazer a trilha inteira leva uns 40 minutos. É grande? Eu não acho grande, né? As crianças também vão na trilha, porque daí a gente fez com, assim, fácil, né? Para todo mundo poder usufruir. É uma região íngreme, mas apesar Sim. disso, a trilha Tem umas partes que são mais fechadas. retas, assim, né? E tem umas que a gente faz uns degrauzinhos de madeira, daí para ficar mais fácil. Tem umas partes que são com corda, para ter uma aventurinha também, né? Tem desafio. Tem desafio. As crianças também, para mim, eu não fico longe delas, né? Daí a gente tem um turismo pedagógico lá também, que é um turismo que a gente faz em parceria com o guia de turismo de Lauro Miller. Ele é guia de turismo, ele é observador de aves, ele é um amante da natureza, ele é uma pessoa incrível, assim. Ele estuda plantas e estuda aves na natureza. Então ele vai lá e faz esse trabalho com as crianças das escolas. Aí as escolas agendam com a gente e lá as crianças vão fazer a trilha, as crianças vão conhecer a biodiversidade do local, vão aprender sobre observação de aves, vão aprender sobre as plantas, vão colher fruta no pomar quando é a época, e vão brincar um pouco, correr na grama. E se a professora está trabalhando tipo uma disciplina específica, que é alguma coisa a mais, daí a gente prepara. A gente está começando agora, sabe? Mas é uma coisa que eu já penso para Tem frente. tido uma boa adesão. Sim, Escolas municipais, escolas privadas, como é que funciona? para qualquer escola que queira E vir. tem limite de número de estudantes? A gente limita em 30 crianças. Daí depois a gente serve fruta. Eles também vão lá para dar comida para os peixes, no açude, para dar comida para as galinhas, para colher ovos. Então é É uma aberto à comunidade experiência, também, professor? sim,
é aberto à comunidade. A gente também faz um trabalho de turismo de base comunitária, que para o próprio pessoal da comunidade. Então, às vezes, a gente faz um café para conversar, para quem tem alguma. Tipo, a gente tem um senhor lá que toca gaita, daí ele vai com a gaita. A gente tem outro estabelecimento lá, que é um centro de eventos, que o moço faz passeio de trator. Aí ele também pode fazer o passeio de trator com a pessoa que quer, né? No reboque. Na carretinha, né? Daí ele botou banco, adequou, né? E é um trabalho bem interessante, assim, esse trabalho, olha, eu amo hospedar, mas esse trabalho aqui também me faz bem. A senhora volta para a escola nesse período. Isso, bem isso. E o João Paulo também, que é o João Paulo Durante, né, que é o guia. Ele também, ele tem uma didática incrível, assim. Eu sempre digo para a Larissa, que é a esposa dele, assim, nossa, o João Paulo seria um excelente professor. Porque daí ele tem vários equipamentos, né? Ele tem uma coleção de insetos, ele tem os animais daqui, as aves também em pelúcia para mostrar para as crianças, para elas estarem olhando. E tem muita foto. Ele tem uma exposição de foto de aves também imensa, assim. Isso tudo chama a atenção da Ele leva isso criança, né? tudo no dia que Sim, ele vai fazer a ele apresentação. leva. A gente faz umas caminhadas, começando agora, a gente fez uma faz um tempo, agora nós estamos com uma agendada para o dia 27 de junho, uma caminhada ecológica também. É uma caminhada. Eu vou lhe pedir uma licencinha para a Tá, gente dar uma paradinha e na volta a gente fala sobre essa caminhada com mais propriedade, com tá mais bom, tempo, tá? tá bom. Este é o Estúdio de Inverno. Eu estou conversando com a professora Lúcia Gonçalves Mariotti. Ela é professora aposentada e proprietária do Costão Rio Bonito Hospedaria Rural. A gente vai e volta em instantes. Estamos de volta com a edição de hoje do Estúdio de Inverno. Eu estou conversando com a professora Maria Lúcia Gonçalves Mariotti. A professora, depois de aposentada, continua atuando com crianças e resolveu criar o Costão Rio Bonito Hospedaria Rural, uma casa que ela oferece para grupos, fins de semana, durante a semana, e também tem um projeto que leva crianças para conhecer as trilhas, visitar todo o ambiente natural, junto com um guia local. Professora, essa experiência lhe coloca de volta com o pé nas salas onde estão as crianças. É isso aí. Eu acho que as coisas, às vezes, elas acontecem, tem um propósito, assim, né? E vem acontecendo. Parece que a gente chama sem querer e dá certo, sabe? Porque eu sempre gostei muito e gosto ainda de criança, né? E estar em contato com criança, para mim, não tem coisa melhor, né? Me faz bem, muito bem. E além do turismo pedagógico, a gente também agora está começando com caminhada ecológica, que é uma caminhada de contemplação que a gente abre para público em geral, assim, da comunidade até fora. A gente está com 45 inscritos, o nosso limite é 50, vai ser dia 27 de junho. E nós vamos oferecer um almoço, e é uma caminhada de contemplação mesmo, assim, para o pessoal fazer uma experiência diferente, assim, para relaxar, para observar a natureza e também para conscientizar sobre a importância da preservação do meio ambiente. Eu me preocupo, assim, né, com o meio ambiente, com a poluição, do jeito que está caminhando, Que rumo nós estamos que rumo tomando? nós estamos tomando, assim. O pessoal não dá o destino certo para o lixo, e eu sempre converso bastante com as pessoas sobre isso. Nós temos coleta seletiva na pousada, composteira, tudo para fazer com que as pessoas percebam a importância disso, né, para o meio ambiente. Cada um tem que fazer a sua parte. E Cada um tem que começar pelas fazer. crianças ajuda. Sim, às vezes, assim, né, professor, eu sempre conversei nas minhas turmas, desde a educação infantil, sobre isso. Sempre foi uma fala minha. E só que a criança, ela aprende, mas às vezes o adulto precisa dar um pouco mais de atenção para a criança e fazer o que ela pede. Às vezes falta isso nas famílias, que eles não dão atenção para o que a criança aprendeu lá e não dão continuidade. E a prática tem que ser, a vivência e a prática tem que ser lá na casa, né? Onde eles ficam mais tempo. Então, às vezes isso me preocupa um pouco, mas a gente faz a nossa parte,
conversa, ensina, tem lá certinho nossa coleta seletiva. A nossa pousada ela tem bastante, a decoração é pássaros, pássaros nos quadros, pássaros nas indicações dos lugares, porque lá tem muito passarinho e a gente está trabalhando também observação de aves. O nosso parceiro, que é o João Paulo, ele é observador de aves. E às vezes as pessoas vão lá para tentar observar alguns pássaros, às vezes consegue, às vezes não. Às É vezes uma tem atividade pássaro, de muita paciência. muita paciência. Ele fotografou um pássaro lá bem raro ali que não tinha ainda registro, ficou 4 horas esperando para o passarinho aparecer para ele fotografar, né? Mas é uma atividade bem interessante, né? Tem despertado o interesse de muitas É, pessoas. tem. A gente tem um tratador, daí tu coloca as frutas, daí é muito bonito, assim, tu vê aquelas saíras, sabiá, sanhaço, tem sanhaço de encontro azul, tem sanhaço de encontro amarelo. Aqui tem um pássaro que é o tico-tico, que foi meio que expulso dos ambientes urbanos do pardal, que veio da Europa, né? Sim, Passarinho local. o tico-tico, ele entra dentro de casa, lá no Postão Rio Bonito. Às vezes tem uns farelinhos de pão, quando a gente vê o tico-tico tá lá, dentro da cozinha. Uhum. Então, tem o tico-tico e tem o que eles chamam de chupim, né? Que é um pretinho. E aí o chupim, ele só fica atrás do tico-tico o tico-tico tem que arranjar comida para ele, sabe? Ele põe o ovo no ninho do tico-tico, É, ele não choca o não, próprio isso. filhote. É, então, e depois que ele nasce, é assim, ele tá sempre piando atrás do tico-tico e o tico-tico meio que, eu acho que se sente responsável por ele e vai atrás de comida. Então, essas coisas é assim incrível. É incrível que da janela, eu tenho 2 tratador. Da janela da O cozinha, tratador aqui, só para esclarecer, não é uma pessoa. O não, tratador é um é, ambiente onde se põe frutas e isso, sementes para que é. as aves venham. Então, lá a gente tem 2. Daí tem um que é a janela da mesa da cozinha, a gente vê. E quando tu coloca fruta, vem vários assim, saíra, 7 cores, que ela é muito lindinha, né? Tem saíra viúva, tem saíra. Nossa, esqueci o nome de uma agora que é muito linda, sapucaia, saíra sapucaia. Esse rapaz que trabalha com os pássaros e é uma espécie de guia, que é um guia que Ele é trabalha um lá, guia de é o turismo. guia de turismo. Ele chegou a comentar alguma vez com a senhora o número de espécies de aves que tem na região e que ele já fotografou? Registradas lá no Costão Rio Bonito, tem 155 155 espécies de espécies, pássaros. registradas. E ele Porque tem daí foto ele tem memorial. e ele tem é, é um site que tem sobre pássaros e lá eles colocam todos os registros e a pousada está lá, incluída nesse, esqueci o nome agora, que está incluído lá. Então, e passarinho é tão bonito porque daí eles às vezes te dão até umas lições os passarinhos, né? Ali a hora que eles estão lá na fruta, eu fico percebendo. Vem um e tá ali comendo e o outro fica só esperando e passa por cima de um tipo, aquele que estava ali sai para dar vez para o outro comer. Eu acho incrível isso. Eu não sei, eu acho incrível tudo da A natureza natureza. nos ensina, tem muito a nos ensinar. Ensina muito. Eu sou muito ligada assim nas coisas, tipo até os tons de verde das árvores onde eu passo, eu fico olhando porque eu acho lindo assim. Tudo É é uma muito composição perfeito, né? extraordinária. É. A pousada, se alguém quiser entrar em contato, não é uma pousada, é uma hospedaria, né? É, porque eu Como é que aprendi assim num curso que eu fiz que pousada é onde serve alimentação e hospedagem é onde a gente não serve alimentação. E a gente não serve alimentação. Eu deixo de mimo para as pessoas um bolo de milho que eu faço, que eu já perdi a conta de quantos eu fiz, porque todo hóspede que se hospeda lá tem um bolo de milho na recepção. maravilha. Tem um bolo de milho e agora tem os produtos do Campo e Cozinha, que é Campo e Cozinha faz produtos naturais, produtos orgânicos, faz bolachas, tudo sem glúten, sem lactose. Então agora a gente tem uma parceria com
com o campo e cozinha. O hóspede que se hospeda lá ganha um vale-compra de R$ 50 para ir gastar no campo e cozinha. E daí eu já deixo também os mimos, que são um pouquinho de cada produto para a pessoa experimentar, né? A senhora oferece hospedaria, a pessoa vai preparar alimento ou vai sair para se alimentar na rua? Isso aí. A gente não serve alimentação, só deixa o bolo de milho, que já faz parte da história do Costão Rio Bonito. O bolo de milho foi assim. Quando a gente ia fazer os encontros de turismo, eu sempre levava, vamos compartilhar um café. Aí eu levei um bolo de milho. Mas todo mundo amou. Aí fizemos outro encontro, levei outros bolos de milho. E assim ficou. Daí eu fiquei pensando, quando a gente abriu a pousada, o que eu deixaria de mimo para as pessoas, né? Vou deixar um bolo de milho. Nossa, deu muito certo. Deu muito certo. As pessoas adoram bolo de milho. É um bolo barato, é um bolo fácil de fazer, Quem sabe? né? Lhe afianço que para quem sabe pode ser fato, mas para quem não sabe, Às vezes as pessoas me pedem até a receita do bolo de milho e eu mando com todo prazer, né, no WhatsApp. Agora também, uma vez tem uma história do bolo de milho que veio um hóspede de retorno. Aí eles chegaram. Eu sempre estou lá para receber as pessoas também. É difícil a pessoa que vem que eu não esteja lá esperando. Porque eu acho que isso é um diferencial, assim, uma coisa que faz bem. acolhimento. Um acolhimento, eu acho É que... mais no final de semana. Sim, mais finais de semana. Aí o moço chegou, né? O grupinho chegou ali. Aí eu conversando com eles, eu tava com vontade de trocar o bolo de milho. Acho que eu vou botar um bolo de cenoura, quem sabe, dele assim para mim. Mas hoje a senhora deixou um bolo de milho, né? Daí eu disse, não, hoje eu deixei um bolo de milho. Ele disse, não, porque eu tô com muita vontade de comer aquele bolo de milho. Entrou, largou a mala, já pegou o bolo, já cortou aquele bolo, aquela fatia bem generosa e comeu assim. E isso, nossa, é tão bom tu ver isso, né? Bacana. Porque tem coisa melhor do que tu ver uma pessoa feliz. Para mim não tem. É uma experiência, né? É uma experiência. Professora, a hospedaria com a casa para ter 12 pessoas, trilha, passeio ecológico, Turismo pedagógico e observação e contemplação. O que a senhora espera mais? O que a senhora fará mais para atrair cada vez mais pessoas e mostrar a riqueza da cidade, que é especialmente a preservação ambiental? Olha, eu não sei o que eu espero. Se eu continuar com isso que eu tô fazendo, eu já estou bem feliz. Mas a minha cabeça, ela não para de pensar, né? Meu esposo, nós trabalhamos só nós dois lá. Às vezes a gente chama alguém para ajudar na limpeza da casa ou para cortar a grama no verão, porque no verão a grama cresce muito rápido, né? Calor e umidade. A grama cresce rápido demais, daí a gente precisa de ajuda. Mas o meu esposo, ele, às vezes, ele, tipo, faz bastante coisa, faz praticamente tudo lá. Serviço de carpintaria, de pedreiro, tudo. Aí, às vezes, eu falo para ele assim, Gilberto, eu tava pensando, ele começa pensando que lá vem ela já com os pensamentos, porque é interessante tu inovar também, né? Tu tem que estar fazendo coisa diferente. Uma coisa Apesar que de tudo que a senhora já faz de diferente. eu vou fazer uma gruta, é uma gruta no início da trilha, tipo, a trilha vai para a direita e para a esquerda tem um lugar assim perfeito, e ali eu vou fazer uma gruta. Eu até quero fazer um projeto para usar as garrafinhas de Heineken, sabe? Aquelas verdes, pequenas. Eu quero botar elas tudo encaixado no concreto ao redor da gruta, para ela ficar tudo os verdinhos do fundo, assim, tipo uma decoração. E passa aí a luz também. E Que santo a senhora vai fazer a devoção? Nossa Senhora das Graças. A senhora vê. E do lado aqui, fora da gruta, eu vou botar um São Francisco de Assis, que é o protetor do meio ambiente Tem tudo a e ver com dos o ambiente animais. natural. Daí eu Professora, quero botar isso. obrigado pela sua vinda ao Estúdio de Inverno na edição de hoje. Eu que agradeço, foi um prazer mostrar um pouquinho da nossa experiência, né, do nosso empreendimento, e que Deus abençoe a todos. Obrigado. E obrigado a você que acompanhou a edição de hoje do Estúdio de Inverno. Continue com a nossa programação e até o nosso próximo encontro.